Muito bem, são 10 horas e 9 minutos e terminamos aqui mais um set, um Black Eyed Peas, e a gente vai para mais um Coliseu da Guardiã. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos em Imagem e Som, aqui na guardiandanoticia.com, em mais uma edição do Coliseu da Guardiã Especial Eleições 2022. São 10 horas e 10 minutos, horário de Brasília. Olha, aqui na região do Grande ABC tá um pouquinho de friozinho, para você que tá ligado, ó. Acompanhe as nossas redes sociais, tá bem aí na telinha do seu celular, porque agora eu converso com a Cláudia Carleto, ela que foi secretária de Direitos Humanos na Prefeitura de São Paulo, é jornalista, colega de profissão e já milita aí nos direitos humanos há um tempo. Seja muito bem-vinda e muito obrigada por ter vindo até Santo André. Eu que agradeço, Gabi, todos os ouvintes, todos que nos acompanham agora por todas as redes, virtualmente, chegando aí cada dia mais longe. Estou muito feliz de estar aqui em Santo André, poder bater esse papo com você. Olha, a gente começou um pouquinho atrasadinho, são 10 horas e 11 minutos, mas ó, já fiquei sabendo que você é pré-candidata a deputada federal pelo PSDB, é tucaninha, mas eu queria ouvir um pouquinho da sua história, né? Como é que surgiu a Cláudia Carleto? Nossa, a Cláudia Carleto nasce lá em Santa Adélia, interior desse estadão de São Paulo, esse estado imenso, tão diverso, tão culturalmente movido por vários cenários, né? Eu chego aqui em São Paulo, em 94, uma menina jovem ainda, vim aqui, né, buscar na nossa capital do estado um futuro melhor, eu acho que como muita gente, né? Eu falo que São Paulo é um estado maravilhoso porque ele é um estado acolhedor, Gabi. Eu acho que vem gente migrando, seja do interior, seja de outros estados, a gente se move e aqui a gente consegue encontrar ali, acho que uma reta para seguir. E vim fazer faculdade de jornalismo, né? Cheguei, fui fazer Casper Líbero. Colegas de faculdade também agora. Ah, sério, que legal. E foi quando eu entrei na política, curiosamente, porque nunca foi algo que eu tivesse muito procurado. Mas em 94 eu me filio no PSDB, partido que eu acreditei, sempre acredito. Sou uma pessoa que eu acho, e foi um resgate para mim, inclusive, a eleição do Bruno em 2020, quando ele falou que ele era um político, sim, né? Que ele foi forjado dentro do meio político e a importância de você ter bons políticos fazendo política. Porque lá atrás eu fiz, né, a campanha do Covas, vi a eleição, vi o governo sendo montado pelo Mário Covas, a austeridade, como o estado de São Paulo melhorou e quais foram as políticas, a preocupação com a área social, que eu acho que é uma bandeira tucana, né? A gente fala, tá muito esse debate ideológico, que você não quer ser de direita, não quer ser de esquerda, mas a gente tem que entender que entre a direita e a esquerda existe um universo de ideologias e de propostas, na verdade, que não é uma questão só de como você pensa, mas é aquilo que te direciona as suas ações. Então, como social-democrata, a gente fala assim, mas o que é a social-democracia, né, gente? A social-democracia é você pensar num Estado interventor, quando é necessário na área social, mas você defender a democracia acima de tudo. Então, como eu sempre segui essa cartilha do PSDB, foi ali que eu conheci várias pessoas que acabaram abrindo o meu caminho profissional, que é o caso da senadora Mara Gabrilli, que eu conheci em 2005, na gestão do Serra como prefeito na cidade de São Paulo, que criou a primeira Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência no país. A Mara foi a primeira secretária, e de lá eu vim acompanhando toda a trajetória da Mara na Câmara Municipal, na Câmara dos Deputados, depois no Senado. E foi aí, então, que eu fui convidada pelo Bruno para fazer parte da gestão municipal. Quando o João Dória sai para ser governador, lá em 2018, o Bruno me convida para ser secretária executiva de política para as mulheres. E aí eu acho que, de fato, eu me debrucei dentro da pauta de direitos humanos, entendendo toda a transversalidade desse tema. Porque, enfim, todo mundo olha e fala, direitos humanos, é direito de bandido, que bem é isso? E não. Eu gosto muito de lembrar o artigo 1º da Declaração Universal de Direitos Humanos, que fala que todos os seres humanos são iguais em dignidade e direitos. Então, quando a gente fala da defesa dos direitos humanos, a gente está falando o direito das pessoas. E aí com um olhar muito individualizado, Gabi, né? Porque quando a gente olha para a sociedade como um todo, a gente pode se perder um pouquinho falando, a gente massifica a política pública para todo mundo, sem olhar os recortes dos cidadãos. Então,
dentro da secretaria, eu fui conhecer as coordenadorias, né? Então, você tem a coordenação de política LGBT que a gente estava falando aqui, que pensa e articula todas as políticas para as pessoas LGBTQIA+, ou política para as mulheres mesmo, como a gente estava falando, que perpassa de combate à violência doméstica, até a promoção de cidadania, até o empoderamento econômico dessas mulheres, né? Você como empreendedora e mulher, eu tenho certeza que você sabe um pouco do que eu estou falando, algumas dificuldades que as mulheres ainda enfrentam, mesmo sendo nós que lideramos 40% dos lares brasileiros. As mulheres são quem sustentam as suas famílias. Então, assim, é uma série de questões que, quando você vai particularizando, você consegue melhorar a política pública de Estado para essas pessoas. Então, foi isso que eu aprendi na secretaria. Esse é o trabalho que me trouxe até aqui, e é por isso que eu acho, assim, me sinto habilitada para colocar meu nome como pré-candidata, para continuar nesse trabalho, porque eu acho que o Brasil é um lugar tão grande, é um lugar tão lindo. O nosso estado de São Paulo é tão pujante que a gente precisa de representantes nos mais diversos cenários para que continue sendo assim, né? Então, acho que todo ano de eleição a gente começa a discutir nome, mas eu acho que a gente tem que começar a discutir ideias. O que a gente quer, Gabi? O que a gente precisa para ter um país melhor? 10 horas e 15 minutos, você ouve aqui na Guardiã da Notícia, Cláudia Carleto, pré-candidata a deputada federal pelo PSDB. Você também pode nos acompanhar aí pelo Facebook, para quem quiser assistir, conhecer um pouquinho mais da história da Cláudia, que foi secretária, então, de Direitos Humanos. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente algumas experiências à frente, então, da Secretaria de Direitos Humanos. Como você mesmo pontuou, quando você fala direitos humanos, quem é de direita logo imagina, né? É direito para bandido. E não é. Direitos humanos, a gente está falando de dignidade, né? De dignidade de você ter acesso ao emprego, seja você negro, branco, paraibano, nordestino, LGBT, agora são muitas siglas, né? Na minha época era só LGBTQ. Agora QI mais. QIA+. Eles colocaram o Q, que é de queer, que na verdade todo o princípio da defesa da população LGBT começa nos Estados Unidos e vem forte a palavra queer. Aí vem o intersexo, né? QI, intersexo, o A, que é o assexuado, e o mais são todas as diversas. Porque a população, você tem tanto a sua orientação sexual quanto a sua identidade de gênero, que são duas questões diferentes. Aí, para você colocar tudo isso dentro de uma sigla, todo mundo começou a reivindicar, ficou grande, mas na cidade de São Paulo a gente usa LGBTI, que é uma convenção baseada, paralelizada com a cidade de Nova York. E caminhamos assim, mas representando todo mundo. Você sabe que antigamente era só GLS, né? Exatamente. Era muito mais fácil. Era gay, lésbica e simpatizante. Aí depois entrou o T, né? Que é dos transexuais, transgêneros e travestis, enfim. Cláudia, fala um pouquinho das suas propostas. Você pretende, então, levantar a bandeira dos direitos humanos e também da pessoa com deficiência. Militou bastante tempo com a senadora Mara Gabrilli. Deve vir aí com apoio, né, da Mara, que tem uma história, inclusive, aqui com o Santo André. Tem. Eu, inclusive, participei, assim, obviamente que do lado da senadora, do lado da Mara, muito da história dela de Santo André. Ela nasce, né, ela é daqui, ela nasce em São Paulo, mas é criada, mora a vida inteira aqui em Santo André, toda a história do pai dela, todo o embate político. Acho que a história política da Mara nasce com a história de Santo André. Então, é uma coisa que sempre me calou muito no coração. Então, eu sempre vim bastante, vim bastante com ela para cá, acompanhei bastante isso, então também tenho um carinho enorme aqui pela região do ABC. Mas sim, e aí quando a gente está falando aqui da população LGBT, até para os ouvintes, quem nos acompanham aí pela internet e pelas redes sociais, entender, a gente tem uma série de outros recortes de vulnerabilidade. Por exemplo, você colocou um muito importante, que é a promoção da igualdade racial e enfrentamento ao racismo, né? O racismo a gente não pode só simplesmente combater, a gente tem que agir contra o racismo, porque coisas inadmissíveis ainda acontecem, como recentemente um caso que aconteceu na Câmara Municipal de São Paulo, de um vereador, né, falando uma frase que eu não vou repetir aqui, mas descaracterizando ou caracterizando uma situação ruim vinculada à cor da pele da pessoa. Isso não existe mais. No tempo moderno, a gente não pode mais admitir isso. Então, tem a defesa da promoção da igualdade racial, enfrentamento ao racismo. Aqui em São Paulo, a gente fez uma ação muito forte nesse
sentido. O Bruno foi, assim, pioneiro, que assim, não apenas no enfrentamento, como criação de canais de denúncia, como um 56, como um canal de denúncia ao racismo. Você tem uma legislação que pune estabelecimentos que agem com racismo. A gente ampliou de 1 para 8 centros de referência de promoção de igualdade racial. Ainda estava falando com a professora Elisa Lucas, que é a secretária executiva dessa temática, e ela estava me contando que como é importante esse acolhimento, como uma pessoa que sofre racismo, na hora de ser acolhida, o que ela traz de dor é tão grande que quando você pensa na judicialização, ela é um braço dessa dor, mas o estrago feito naquela pessoa é muito maior. Então, como é que a gente tem que fazer campanhas educativas dentro da sociedade para que isso não aconteça mais? E aí, não só isso, como também o não apagamento da memória negra, né? Porque a gente tem, como por exemplo, aí todo mundo usa muito esse exemplo, mas ele é importante que seja dito, do Machado de Assis, né? Embranqueceram o Machado de Assis porque ele é o Machado de Assis, e o Machado de Assis era negro. Então, precisamos recontar a nossa história, colocando e prestigiando a população negra, que também é formadora do nosso país, né? Chegaram aqui numa situação humilhante, mas é dos braços dos negros que a gente constrói a nossa sociedade. Então, passando pela questão da migração e refúgio, também os imigrantes que chegam aqui no nosso país, sejam de outros países, sejam as migrações internas que eu falei no começo. Eu sou uma migrante, né? Então me identifico muito também com essa temática. Como você pensar um refugiado que chega aqui, por exemplo, agora a gente tem a questão da guerra na Ucrânia, mas a gente teve a questão da guerra no Afeganistão e a gente teve a questão da guerra síria. São pessoas que saem refugiadas dos seus países, e o Brasil tem a melhor política de acolhimento para a população migrante. Não precisa ir muito longe. Tem a operação que o exército do brasileiro cuidou lá na Venezuela. Em Pacaraima. Que foi uma operação gigante que recebeu muitos refugiados e, se eu não me engano, recebe até hoje. Recebem até hoje. Se eu não me engano, mais de 80 mil pessoas entraram por Pacaraima. Eu fui lá conhecer a Operação Acolhida. Operação Acolhida. O Coronel Cinelli foi um dos primeiros, né, que comandou essa operação. Ele esteve por lá, agora já foi para reserva. Já. Lindo, mas assim, eles fazem um trabalho. Quando eu fui lá, Gabi, eu fui conversar com o general que era o responsável por toda a operação, né? A gente sentou numa sala, ele estava me contando como é que chegam as pessoas, e eu fui lá ver como essas pessoas entram a pé pela fronteira, muitas vezes sem roupa, sem nada, ficam aguardando dias para serem atendidos, até que eles passam por toda uma triagem, um acolhimento inicial, vão para Boa Vista, e da Boa Vista eles vêm para a interiorização. E o estado de São Paulo é um dos estados, se eu não me engano, mais, ou se não o segundo, porque muitos deles também vão para o Rio Grande do Sul, Paraná, que mais recebe imigrantes venezuelanos. Mas o general me contando, porque ele falou assim, eu tenho uma filhinha pequena, tal. Então, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fui, assim, ele estava na sala de triagem e viu uma senhora com uma menininha. E aí a menininha chegou para ele e falou assim, tio, me dá uma folha de papel, né? Falou em espanhol. Aí ele falou assim, mas para que você quer uma folha de papel? Ela falou assim, não, é que eu queria fazer um aviãozinho para brincar. E aí ele lembrou da filha dele em casa com um monte de boneca, e aí ele falou, de contar essa história, um homem, né, vocês imaginam, do exército, general, chorando que nem uma criança, de ver assim, como é difícil você enxergar, e é muito bonito por outro lado, né, você se colocar na dor do outro. Então, eu, assim, poderia dizer que, com esse exemplo, eu digo que trabalhar com a defesa dos direitos do ser humano nos faz colocar todo dia um pouquinho no lugar do outro, entender a dor do outro e buscar ajudar um pouquinho quem mais precisa. E isso dentro dessa área e não distante, também na área das pessoas com deficiência, que a Yamara, mais do que um exemplo, ela é a própria pessoa que mostra como é possível você conseguir transformar e conseguir ter uma vida com dignidade se você tem todo o aparato para isso. 10 horas e 24 minutos, Cláudia Carleto, do PSDB, pré-candidata a deputada federal, uma grande defensora, então, dos direitos humanos e da pessoa com deficiência. Por que você quer ser deputada federal? Porque eu acho que um pouquinho... Esses dias a gente estava conversando, né? Eu acho que veio uma palavra em mente que representa muito isso, que é retribuir. Eu cheguei até aqui pela mão de várias pessoas que para mim serviram de exemplo e que eu vi como é possível você fazer a política do bem e como é possível você ajudar as pessoas. E a gente não pode ter aquele preconceito de que política é ruim e política é tudo igual e política não presta, né? Porque é por meio da política que você consegue ajudar as pessoas. Então a gente precisa de pessoas do bem e pessoas querendo o bem
fazendo política. Foi isso que eu aprendi na minha trajetória, Gabi. Então, eu cheguei aqui, eu estava lá na secretaria muito feliz e contente. Eu não tinha nenhuma intenção de sair da secretaria, não. Estava fazendo um trabalho muito bacana, né? O Ricardo Nunes assumiu a Prefeitura de São Paulo também, aceitando aí um desafio imenso com a partida do Bruno, né? Que nos deixou todos órfãos, e com um desafio imenso que é gerir uma cidade do tamanho da proporção de São Paulo. Então, meu desafio lá continuava sendo imenso. E aí me fizeram esse chamado. E aí eu pensei bem, falei, olha, seria muito mais confortável eu ficar onde eu estou. Mas uma forma de retribuir não só todas essas pessoas políticas que para mim serviram de exemplo, mas em especial, vou dizer, todas as mulheres que batalharam tanto para ter o seu lugar, seja no mundo empresarial, seja dentro da sua área de trabalho, seja no seu setor, seja em qualquer lugar, mas em especial dentro da política. Falei assim, eu não posso me negar a dar esse passo por todas elas. E foi mais ou menos imbuída desse espírito que eu dei esse passo aí importante na minha vida. O que você pretende fazer caso você seja eleita? Eu pretendo garantir, obviamente, em primeiro lugar, o nosso estado de São Paulo, defender o nosso estado de São Paulo e levar esse olhar humano para dentro do Congresso Nacional. A gente sabe que não é fácil, né? Como eu trabalho com política há algum tempo, eu sei que o Congresso, lá os 513 deputados que habitam na maior casa legislativa, né, do país, não é um desafio fácil, muito pelo contrário. Mas eu acho que de pedrinha em pedrinha, Gabi, a gente vai transformando o que a gente precisa. Não é tudo de uma vez. Mas hoje tem uma Cláudia, amanhã tem uma Gabi, depois vai ter uma Maria, depois vai ter uma Joana. E de uma em uma a gente vai conseguindo levar um pouco mais de humanidade, um pouco mais, diria até de amor mesmo, né? De pensar as pessoas, porque a representação, acho que é uma coisa que muito se perde, né? Quando uma pessoa é eleita, se pega um deputado, um vereador, um prefeito, em alguns casos existe um descolamento, né? Assim, por um momento parece que as pessoas se esquecem que elas estão lá para representar o povo, são representantes das pessoas. Então, poxa, você tem que ouvir aquelas pessoas que estão no dia a dia da cidade. Eu vi muito isso em São Paulo, né? Porque você andando na calçada, você vendo os conflitos na rua, vendo a população em situação de rua, população em situação de vulnerabilidade, todos os desafios imensos do dia a dia que estão na hora que você abre a porta da sua casa e sai para a rua. E é importante você ter essa vivência para poder chegar no lugar e falar, olha, gente, precisamos pensar nisso, naquilo. Então, eu pretendo levar esse olhar para lá e também não só isso, mas eu acho que motivar outras mulheres a fazerem o mesmo. Era a minha próxima pergunta. Qual que é o papel da mulher na política, né? Você acredita que é necessário ter cota para as mulheres ou as mulheres estão caminhando para ocupar de fato seus espaços? A questão da cota, Gabi, é um tema muito polêmico, mas eu acho muito importante, porque a cota, ela vem no sentido de ser o que a gente chama de política afirmativa. Que palavrão é esse, gente? Política afirmativa é quando você tem uma intervenção ou uma obrigação, né, para o Estado, para que ele tome alguma atitude ou fazer uma reparação histórica de algo que veio muito descompensado até aqui. A gente não pode imaginar que depois de tantos anos de eleições, quer dizer, diretas não há tanto tempo, mas de processo democrático e republicano no Brasil há um bom tempo, que a política seja feita só por homens, né? E havia um afastamento natural da participação das mulheres. Então a cota, hoje, eu vejo como ela sendo necessária no sentido de você afirmar e dar espaço para a representação feminina. Muito importante no processo democrático. É claro que daqui a um tempo, e aí essa é a fala, o ideal é que não tenha cota. Eu acho que a gente precisa chegar num momento da sociedade, de amadurecimento da sociedade, que a cota não seja necessária. Nós somos 52% do eleitorado, a maioria, e não conseguimos eleger as mulheres. É um absurdo isso. Exatamente, porque acaba sendo muito cruel o processo de escolha, muito masculinizado. É o que a gente chama do machismo estrutural. Os homens sentam numa mesa e eles querem definir, eles definem efetivamente o poder estar com eles há tanto tempo. Então, para a mulher participar, ainda precisa dar uma empurradinha na porta, né? Ainda precisa. Eu acredito, eu tenho fé na humanidade que em algum tempo a nossa sociedade vai falar, olha, não precisamos mais de cota porque existe um equilíbrio de participação
social. Como era antigamente, no tempo dos nórdicos, né? É necessário o equilíbrio, eu acredito que o equilíbrio ele possa chegar, mas enquanto não tem um equilíbrio, você precisa da participação por cotas, mas em algum momento... A gente, as mulherzinhas, ó, vou te falar, viu? Quanto mais eu conheço, mais eu sei que quando você abre a porta para uma mulher, aí vem muitas outras atrás dela. Tá certo. Cláudia Carlieto, do PSDB, conversou aqui com a gente, participou do Coliseu da Guardiã, edição especial Eleições 2022. Suas considerações finais, por favor. Ai, Gabi, queria muito agradecer. Eu acho que, assim, quando a gente pode falar, a gente também tem que falar. Isso é um exercício democrático, né? Eu acho bacana ter mulheres aqui, você uma mulher também, abrindo o microfone. E assim, deixar aqui um pouquinho desse sentimento, e ainda mais esses dias friozinhos, né, Gabi? Vamos falar disso, assim, a gente pensar um pouquinho, já que a gente está falando de amor ao próximo. Quem puder, né, eu agora tô andando com um agasalhozinho no carro, quem puder olhar para a pessoa que está passando por aí, que não tem como se esquentar, que a gente possa ajudar o próximo nesses dias de frio, hoje com agasalho. Amanhã, talvez, com uma palavra de acolhimento. Depois de amanhã, com alguma outra atitude, que assim, de dia após dia, a gente consiga transformar aí o nosso país num lugar melhor e mais quentinho para todo mundo. Essa é a minha fala final. Agradecer demais aqui esse espaço. Obrigada a você. Olha, obrigada a você que nos acompanhou em mais uma edição especial no Coliseu da Guardiã, aqui de manhã. Então, você já conheceu a Cláudia Carlieto, ela é pré-candidata a deputada federal. Sigam ela nas redes sociais, acompanhem, né? E quem sabe aí, uma boa sorte para você que quero te ver deputada federal. Obrigada, Eu falo isso para todo mundo que vem aqui, porque eu acho que tem muita vaga, né? Tem. Precisa de uma renovação. Essa última leva aí de deputados aqui por São Paulo me decepcionou. Mas isso é uma outra conversa. Obrigada a você. Continua ligado com a Guardiã do Tempo até o meio-dia, o Valentino, com o melhor do flashback. E, é claro, a cada 30 minutos, os boletins com informações de maneira regionalizada. Aqui no Grande ABC tá friozinho, então, sintoniza aí na radinho do seu celular. É só digitar guardiandanoticia.com. Até mais.